pessoal! Esse vídeo é totalmente diferente de outros vídeos meus aí que estão aí no canal, que eu tenho sempre passado para vocês. É um vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre essa doença terrível que também me atingiu, que é o Covid-19, e o que eu senti, os medos, as angústias, né, as dúvidas, e passar um pouquinho dessa mensagem para vocês de como foi isso na minha vida. Hoje eu estou saindo da quarentena muito agraciada, muito feliz, né, por ter sido leve para mim, mas não foi fácil, mesmo assim não foi fácil. E a mensagem maior que eu tive vontade de passar e gravar esse vídeo foi mostrar que todo mundo está sujeito, todos nós estamos sujeitos. A gente acha que se é comigo não vai acontecer, com um parente meu não vai acontecer, mas isso acontece mesmo de uma facilidade muito grande, né? Em algum momento a gente acaba falhando e o vírus chega até a nossa família. Então eu trabalhei durante uma semana inteira sem ter nem ideia que eu pudesse estar com Covid-19. E os sintomas foram muito brandos, e é isso que é assustador nessa doença, porque até você saber que você está, você já passou ela, já transmitiu ela para muita gente. E por isso os cuidados realmente têm que ser redobrados sempre, porque a gente não sabe que se você está conversando com alguém aparentemente saudável, igual eu estava, né, e a pessoa está aí contaminada. Então eu comecei com sintomas muito leves no domingo, uma coceirinha na garganta, nem chegou a ser tosse, né? Falar que eu tive tosse, eu tive uma sensação diferente de coçar a garganta e tal, mas não teve tosse com catarro, não teve aquela tosse realmente forte, foi algo muito brando, né? E aí foi um primeiro sintoma, né? Depois que eu soube que eu estava, que eu fui fazendo a retrospectiva lá dos meus sintomas, né? Depois, na segunda-feira, comecei a ficar assim, uma sensaçãozinha de estar com febre, mas não era febre, eu olhava a temperatura, estado febril, uma queimação, uma ardência nos olhos, e fui trabalhar normal. Foi a semana até bastante produtiva, trabalhei pra caramba, sabe? Foi uma semana assim, bem legal de trabalho. E quando eu cheguei na escola, conversando até com o diretor, ainda falei com ele, falei assim, nossa, ó, acho que eu dormi de mau jeito, uma dor, aliás, aqui mesmo, do lado direito, uma dor do lado direito muito forte, e aquilo não passava, sabe, uma dor, acho que uma das mais intensas que eu já tive. E aí fui na farmácia, comprei uma pomadinha própria para dor muscular, né, pedi para as crianças fazerem massagem em mim, e eles olharam, estava um lado mais inchado do que o outro, estava alto, né? Então eu falei assim, nossa, muita mesmo. Fiquei assim uns 3 dias com essa dor forte. Depois a dor passou. E aí, a minha voz, que ficou um pouco alterada, né? Aquela voz parece que está gripada. Quando foi na sexta-feira, a minha amiga Débora, beijo, me ligou, né, para conversar comigo, e perguntou, que voz é essa? Eu falei assim, não, nada não, acho que deve estar começando a sinusite, que eu sempre tive muita sinusite. Aí ela falou assim, não, peraí que eu vou, aí fez a chamada de vídeo, eu estava até trabalhando. Aí conversei, falei desses sintomas que eu tive, ela, sai daí agora. Eu falei assim, não vou sair não. Eu falei, você sai, você vai fazer o exame, você tá com bastante sintoma de Covid. Aí ela perguntou das crianças, aí eu falei que a minha mais velha estava reclamando de dor de garganta e dor de ouvido, tinha começado na noite anterior. Aí ela me falou, sai daí então. Eu falei assim, olha, eu tô sozinha aqui, eu não posso sair aqui do trabalho agora, mas eu também não quero ir para o hospital. Eu fui bem relutante assim mesmo, eu falei, eu não quero ir para o hospital, porque eu sei que todo mundo que bate lá, eu tô sem plano de saúde, tive plano de saúde a vida inteira, esse período agora eu estou sem, e vou chegar lá, aí sim eu vou contrair essa doença, não vou não, porque lá é foco de Covid, que a gente sempre escuta falar isso, né? E aí eu realmente não ia. Aí chegou a noite, ela começou a falar, e aquilo bateu a consciência e viu que minha filha também estava começando a ficar estranha. Aí eu falei, quer saber, eu vou. Aí chegou sábado cedo, fui parar lá no Paulo Pereira, com medo danado, vou falar bem franco, eu gosto de falar a verdade mesmo, muito medo. Cara, eu cheguei lá,
Que atendimento de primeira, tá? Eu vou dar assim, elogiar mesmo, desde a recepcionista, da enfermeira, que foi um amor que me atendeu, sabe? Toda a equipe lá, o médico também super atencioso e nada daquilo que eu tinha a ideia na cabeça que aconteceria. Então, assim, eu tiro o chapéu mesmo, tá? Vocês estão de parabéns. E conversando com aquelas pessoas, sabe, vendo a realidade deles, quase todas que estavam me atendendo já tinham tido Covid, estão ali na área de risco mesmo, sabe? E aí eu fui, o médico me atendeu, um atendeu minha filha, o outro me atendeu, minha filha mais velha, tá? Já é maior de idade. E aí, conversando com ele, falei, ó, doutor, eu vim aqui mais por causa dela, eu acho que eu não tô, mas, né, desencargo de consciência, como eu tô trabalhando, eu posso estar contaminando pessoas, que era, sempre foi minha preocupação também, né, a gente se preocupar com o outro, não só com a gente. E aí ele falou assim, ó, vou te dar 7 dias de atestado, aí não me passou medicamento algum, desses que a gente vê por aí falando, não. Só falou para tomar um remedinho para tosse, que é um pozinho, caso a tosse continuasse. Eu comprei, tomei só 2 dias. Eu já estava tomando, né, vitamina C, D e com zinco, que é para mesmo aumentar a imunidade, que esse período de inverno, na casa todo mundo é muito alérgico, né? Tem essas questões de rinite, sinusite. Então a gente já estava tomando só isso. Eu tive uma febrezinha de nem estado febril, 37,5, eu falei para ele, né? Então, ele falou assim, não, é isso aí mesmo, é repouso e mais nada, né? Não toma nada, a gente vai fazer o teste agora, fazer o do cotonete, né? Aquele que faz pelo nariz, que parece que é o mais seguro, e eu tava com poucos dias de sintoma, tinha que ser esse também. E aí falou que ia me dar esses 7 dias de atestado. Eu falei assim, não precisa me dar atestado não, a escola tá precisando de mim, é pouco funcionário, vai fazer falta. Aí ele foi e falou, não, você não pode, você tá com sintoma e pode ser que você tem que esperar, né? Pra você não contaminar outras pessoas. Aí eu falei assim, faz um teste rápido então, que eu tenho certeza que eu não estou. Né? Que aí pessoas lá fazendo aquele teste do dedo, né, rapidinho. Aí não pode, agora não, espera, tenha paciência, né? Se você não tiver, você volta a trabalhar. E aí, quando eu fui lá fazer o exame, lá, o teste do cotonete, as pessoas que estavam na minha frente, que estavam fazendo o teste rápido, todo mundo positivo, aquilo me assustou bastante, sabe? E eu aguardei, fui para casa, né? Minha filha, né, também, né, teve um pouco mais de sintoma do que eu, porque ela começou a sentir dor nos rins, mas também não se agravou, graças a Deus. E depois o resultado saiu muito rápido, né? Saiu com 3 dias. E eu falo, gente, se eu não tivesse ido daquele sábado lá procurar o hospital, eu não conseguiria ir no dia seguinte. Porque depois que eu saí de lá, me bateu um cansaço que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu sou muito forte para... Né? Não sou de sentir cansaço fácil, né? Tô acostumada a fazer trilha, fazer um monte de coisa que eu não... Realmente, assim, não é uma coisa normal para mim ficar cansada. E eu não conseguia levantar. Foram 3 dias praticamente deitada, só deitada com sono profundo. E se não fosse meu filho menor que precisava de mim, que eu tinha que levantar para fazer comida, com muita luta, porque eu perdi também o paladar totalmente, o olfato. Fazer comida, eu tinha que perguntar, prova e ver se tá bom, porque eu não tinha noção do sabor, né, da comida. E ficar em pé, enquanto que era difícil, uma perna ficava bamba, aquela sensação de desfalecendo, de desmaio, foi muito difícil, sabe? Nesse sentido aí de eu ter que cuidar de alguém e sabe que eu tava querendo ser cuidada, sabe? Você ter vontade de alguém que tá ali com você, cuidando de você. Então, é uma doença muito da solidão, porque a gente tem que criar forças dentro da gente, às vezes forças que a gente não está sendo capaz de ter, e a gente tem que buscar essa força pra gente conseguir continuar, porque não dá pra ter ajuda de ninguém. E nesse momento que eu agradeço mesmo, sabe? Não vou citar nomes aqui, mas assim, eu tive um estender de mão de muita gente, sabe? Uma prova muito grande da minha importância na vida dessas pessoas que queriam ir lá cuidar de mim, ofereceu ajuda. Assim, eu vou aí, mesmo que aconteça, eu vou, não. Eu falei, não pode, de jeito algum, não posso, agora é o momento que eu não posso ter ajuda. Né? Ou se não ofereci, ó, se você passar mal, a hora que for, eu ponho máscara, levo álcool em gel, te levo para o hospital, pode me ligar. E isso foi muito assim, isso é um aconchego que a gente tem nesse momento, sabe? Você saber que tem pessoas que se importam com você. E ao mesmo tempo você vê outras que você esperava um pouco mais de consideração e de coisa. E você vê que você não é tão importante na vida de outros, né? Que sabiam que eu estava e não tiveram assim, né? menor carinho, menor consideração.
mas isso faz parte da vida, e é nesses momentos que a gente vê realmente para quem a gente é importante. Isso é bom, sabe? É gostoso da gente sentir. E então, gente, foi isso, sabe? Depois o que começou foram dores de cabeça, né, da região em cima dos olhos, uns 3 dias também de dor forte nessa região. Em momento algum eu tive falta de ar, não tive, respirei pelo nariz normalmente, não tive coriza alguma, então não parecia nada a ver com gripe mesmo, sabe? Respirando normal pelo nariz, não tive falta de ar. Então, não sei se tem a ver também da gente, né, nunca fui sedentária, se isso também contribuiu de alguma maneira, né, hábitos saudáveis, não bebo, não fumo, enfim, pratico esporte e tal, não sei, com certeza deve ter também um pouco de diferença nisso daí, né, para quem é sedentário, que não se alimenta legal também. E a sensação pior que eu tive foi o medo dos meus outros 2 filhos, que eu não tinha com quem deixar, porque eu não podia deixar com meus pais, né, que minha mãe está passando problemas sérios de saúde e também já são de idade, e não tinha com quem contar, então eles tiveram que ficar na mesma casa comigo, sabe? Isso que me angustiou mais, um pavor de pensar, se eu fosse internada, como seria, se a mais velha fosse também, como que eles ficariam, se o meu pequenininho menor pegasse, como que ia ser ele ficar sozinho no hospital, sem ninguém. Então essas coisas dão uma angústia muito grande na gente. Eu por mim mesma não tive medo, porque eu nunca tive medo da questão da morte. Eu acho que quando se tiver que acontecer, vai acontecer. Então não é algo que me apavora muito. Eu sei que tem pessoas que têm isso, têm muito medo, sabe? Então é realmente uma doença muito assustadora nesse sentido, de você não saber o que vem pela frente. Às vezes eu ficava pensando, que dia que eu tô? Quando começou os sintomas? Que tal dia, a coisa parece que muda, né? O quadro muda de uma hora para outra, você tá bem, de repente você piora e tem que correr para o hospital. Então, assim, você não saber o que vem pela frente, nem por você, nem pelos seus filhos, é uma coisa bem angustiante. Mas, assim, eu tenho que dar assim, muitas graças a Deus. Eu falo que eu realmente fui muito abençoada, eu e minha família, porque nossos sintomas foram leves, mas não é assim que acontece com todo mundo. Então, assim, eu tentei ligar para as pessoas que eu tive contato, né, naquela semana, preocupadas, né, que eles tivessem os sintomas e pudessem com eles ter sido mais grave, né, e graças a Deus, assim, não tive notícias de ninguém que teve ou que se complicou. Isso também é mais uma bênção que eu recebi. E dizer para vocês também, gente, que eu estava me cuidando. Eu estava usando máscara, toda hora, mesmo lá no trabalho, toda hora atendia uma pessoa lá e tal, passava álcool em gel, atendia a outra, passava álcool em gel. Então, eu estava tendo esses cuidados. Continuei praticando atividades físicas mais isoladas, né, que é caminhada e tudo, com o período que eu estava perto de pessoas, usando também máscara, sabe? Mas em algum momento eu falhei, porque se eu tive essa doença é porque em algum momento eu falhei, em algum momento eu tirei a máscara, achando que eu estava perto de pessoa que aparentemente não estava doente, mas ela estava, porque igual eu falei, você não vê na cara da pessoa, ela não tem nada, sabe? Ou usei a máscara de maneira inadequada, né? Ou passei a mão nos olhos, que muita gente faz isso, né? Você tá aí, tá todo tapadinho, bonitinho, lá, passando álcool em gel, mas de repente você vai lá dar aquela coçadinha no olho e já era. Então, em algum momento eu falhei. Então, eu passo para vocês a mensagem, gente, vamos continuar nos prevenindo. Não tá muito perto de acabar isso, sabe? Tem muita gente ainda contaminada. E eu vejo que na minha casa, eu apenas fui atestada, sabe? Porque tem uns padrões lá de testes, né? Quando a gente foi para o hospital, ela era mais nova e como eu estava sendo testada, ela não foi testada. Eu tenho certeza que ela teve, que os sintomas dela eram maiores que o meu. E os meus outros 2 filhos que foram assintomáticos não foram testados, mas com certeza, né? Estava ali junto comigo o tempo inteiro. Eles também. Então, quer dizer, da minha casa, de 4 pessoas, uma só passou a fazer parte aí da estatística de quem teve Covid, né? E assim com outras pessoas. E depois que eu tive, eu conversei com algumas
amigas que estavam com alguns sintomas de conhecidos, e aí eles falavam assim, Cíntia, não é não, eu falei, eu tenho certeza que é, porque a gente fica ali, ó, falando, eu tinha certeza que eu não estava, sabe, eu falei assim, ó, vou falar pra ela que eu não fui parar no hospital, mas eu não estava, porque a gente não percebe, é muito diferente, é muito leve, a gente, se fosse um período anterior, fora do Covid, jamais eu iria parar no hospital, porque é algo que daria pra gente estar levando ali dentro de casa. Então, muita gente, e essas duas pessoas que eu falei, estavam com Covid, sabe? Muita gente está aí do seu lado, com a doença, né, achando que é um mal-estarzinho ali, e é o Covid. E é o Covid, né? Então, assim, cuidado com as pessoas mais velhas, né? Porque não é todo mundo que conseguiria passar por isso, sabe? Então, pode ser fatal. É uma doença também de amor ao próximo, de você se preocupar não só com você, mas você se preocupar com o outro, que pode ter uma reação, assim, muito ruim diante disso, sabe? Não conseguir sair dessa, tá? Então, gente, eu parei também muito para refletir, na verdade eu sempre refleti sobre isso, que na verdade a gente não é nada, né? Eu estava super bem, estava feliz, estava animada no final de semana anterior, praticando esporte e tudo, e de uma hora para outra eu adquiri isso, né? Então assim, todo mundo está sujeito, a gente não é nada, né? Então a gente tem que estar sempre se apegando também na nossa fé, se apegando a quem tem uma crença, né? Agradecendo sempre a Deus por tudo, a gratidão é algo que a gente sempre tem que ter na nossa vida. E eu quero agradecer a todos os profissionais de saúde, como eu falei, né? A gente tem muita resistência às vezes à questão pública, e eu só tenho a agradecer. Mesmo depois eu continuei recebendo ligações aí da Secretaria de Saúde, me ligavam dia sim, dia não, como que você tá, como que tá sua filha, e eu ia passando, e a pessoa atendente bonitinha falava, você não tá sozinha, você tem aqui o nosso apoio, porque você precisar. Então, meu muito obrigada mesmo a vocês, né, que estão aí na luta ainda, tá? E é isso. Espero sim ter contribuído de alguma maneira para que vocês percebam como que essa doença é traiçoeira, que a gente não percebe, né? Quem está, quem não está, e vamos continuar nos cuidando. Eu também tenho assim, a consciência que eu tenho que continuar me cuidando, não estou imune a isso, a gente nem sabe essa questão de imunidade, e mesmo se houvesse essa imunidade, eu também ia transmitir através da minha roupa, né, ia continuar levando para outras pessoas que não estão imunes. Então, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, e que Deus nos abençoe. Bom, um beijo